Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal. Hoje eu começo uma nova série de vídeos aqui no canal atendendo a vários pedidos. Nesses vídeos eu vou falar um pouco sobre cada uma das principais disciplinas do ciclo básico do curso de Medicina. E aí eu vou dar algumas dicas de material, quais livros são os mais utilizados e os mais didáticos em cada uma dessas disciplinas, um pouco sobre como estudar para essas disciplinas e a importância delas dentro do ciclo básico. Já faz um tempinho eu fiz um vídeo aqui no canal mais voltado para quem tinha acabado de passar para a faculdade de Medicina, falando um pouco sobre isso, sobre material, sobre os principais livros que poderiam ou deveriam ser comprados pelos calouros, mas agora eu passo a falar mais especificamente sobre cada uma das disciplinas, tentando comparar os diferentes livros que são os principais de cada disciplina, um pouco sobre como estudar para essa disciplina. Então eu acho que vai ser bem bacana e vai ser bastante útil, pelo menos várias pessoas têm me pedido para fazer vídeos nesse sentido. Hoje a gente começa falando sobre a disciplina que é aquela que todo mundo pensa quando fala no curso de Medicina, que é a anatomia. Falar sobre o ciclo básico do curso de Medicina e não falar sobre anatomia não tem jeito. A anatomia é uma das principais disciplinas do ciclo básico, é uma das que dá mais medo nos estudantes pelo volume de informações, principalmente para serem memorizados, pela dificuldade da disciplina, pelo próprio contato com o cadáver nas aulas práticas, que é uma coisa que sempre gera um pouco de ansiedade, pelas famosas provas práticas de anatomia, que é aquela história do reloginho e você tendo um tempo para estar em cada mesa respondendo a questão. Então tudo isso cria uma grande aura assim, em torno da anatomia que todo estudante de medicina ou todo mundo que está para entrar na medicina com certeza já perdeu alguns fios de cabelo na vida por conta da anatomia. Mas a verdade é que a anatomia não é assim esse bicho de 7 cabeças tão grande e mais do que isso é uma matéria muito importante, é uma disciplina importantíssima. Isso porque várias doenças elas vão ter uma base anatômica muito forte, Várias doenças vão ter repercussões clínicas derivadas da anatomia daquele órgão, daquela região do corpo. E eu nem estou falando das especialidades cirúrgicas. Essas então dependem da anatomia mais do que tudo. E mais do que qualquer outro argumento, se o corpo humano é o principal alvo do trabalho do médico, nada mais importante do que ele conheça muito bem esse que vai ser o substrato em que ele vai trabalhar durante toda a sua vida. Eu sei que causa um certo baque, principalmente no aluno do primeiro semestre, que está entrando nesse mundo totalmente novo e de repente se vê numa aula de anatomia, ouvindo termos que até então ele nunca tinha ouvido, aprendendo coisas que são muito além daquilo que ele já tinha visto até então no ensino médio, e isso gera uma certa ansiedade, mas nada que não possa ser contornado. As aulas de anatomia, na maioria das faculdades, elas são divididas em teoria e prática. Na teoria, na sala de aula, o professor então vai explicar os fundamentos anatômicos, ele vai explicar a constituição de cada um dos sistemas e segmentos do corpo humano e, na prática, nos laboratórios, o aluno vai ter contato então com o corpo humano, na maioria das vezes o corpo humano real, que é o cadáver, em que ele vai então ver e identificar as estruturas do corpo humano. Assim como as aulas de anatomia são divididas em teóricas e práticas, a gente também vai ter dois tipos de livros de anatomia. Os livros texto, que são livros onde a gente vai ter a parte teórica da anatomia, claro, com muitas ilustrações, com muitas figuras também, e a gente vai ter os atlas de anatomia. Os atlas de anatomia já não tem texto, quase nenhum. Os atlas são livros que vão trazer imagens para que o estudante possa então identificar as diversas partes do corpo humano.
Como eu acho que um atlas de anatomia ele é muito mais indispensável para o aluno do que o livro-texto, eu vou começar falando sobre o atlas. Por que que o atlas ele é muito mais indispensável para o aluno? Porque muitas vezes o aluno vai ter uma aula prática sobre cada assunto, né, da anatomia. Então, por exemplo, você vai ter lá uma aula sobre antebraço. Então você vai ver os músculos do antebraço, os nervos, as artérias e veias, e aí você vai ver aquilo uma vez na sua aula prática. No máximo você vai ter depois, antes da sua prova, uma revisão, alguma coisa assim, mas na maior parte do tempo você vai estudar na sua casa, e aí você vai ter que ter uma referência daquelas estruturas para você guardar a localização delas e como que elas se relacionam com as outras estruturas que estão ao redor dela. Então, um atlas nesse momento ele é indispensável. Existem vários atlas no mercado. Na faculdade de medicina, os dois mais utilizados são o atlas do Netter e o atlas do Sobota. E aí cada aluno tem a sua preferência por um ou outro atlas, mas de uma maneira geral eu vejo que a maior parte dos alunos da medicina preferem o atlas do Netter. E ele tem algumas vantagens, na minha visão, que fazem com que ele seja o atlas de escolha, não só para mim, mas para vários dos meus colegas de sala, que é primeiro o fato dele ser um atlas em volume único. O Sobota, parece que a última edição são 3 volumes, então para carregar para as aulas é bem mais complicado. Às vezes você chega numa aula com um volume, na verdade o assunto que vai ser tratado está em outro volume. Eu acho isso uma certa desvantagem do atlas do Sobota. O fato do Netter ser volume único facilita muito, é muito mais prático para consulta. Além disso, eu particularmente acho as imagens do Netter muito mais bonitas e mais fáceis de entender. As imagens do atlas do Netter são todas feitas à mão e são imagens muito bonitas, são imagens fáceis de entender. Ele tem também alguns esquemas em algumas partes que ajudam muito na compreensão e na visualização das estruturas. Esse aqui é o meu atlas do Netter. Esse aqui é uma edição mais antiga, é a 3ª edição ainda, me parece que ele já está na 5ª ou 6ª edição, mas esse livro eu comprei logo que eu comecei a faculdade. Eu comprei ele usado por um preço muito bom e a verdade é que não muda muita coisa de uma edição para outra. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens para vocês verem. Aqui a gente tem um estômago, vou pegar aleatoriamente, pelve. Vocês veem que as imagens dele são realmente muito bacanas, muito didáticas. E aí cada estrutura tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, os nomes, né, indicados de cada uma das partes do corpo. Então é um atlas muito bacana mesmo, muito útil, sem dúvida. É um livro que eu acho que se existe um livro que é imprescindível para um estudante de medicina nos primeiros períodos, é um atlas de anatomia. Fora que é um livro muito bonito, né? Assim, esse aqui já está mais velhinho, mas folhear ele e olhando as imagens é um negócio muito legal, porque realmente são imagens muito bonitas. Bom, mas talvez você queira ou você precise utilizar um livro-texto. O livro-texto ele já vai trazer explicações sobre cada parte do corpo humano, né? Vai ter ali uma descrição completa de cada um dos segmentos do corpo. Vários livros de anatomia mais modernos eles vão ter correlações clínicas, né? Onde você vai falar sobre uma parte do corpo e aí você fala ali sobre coisas que podem acontecer na clínica médica relacionadas com a anatomia daquela parte do corpo. Então os livros-textos também são muito bons e são muito úteis. Tal qual os atlas de anatomia, existem vários livros-textos disponíveis no mercado, né, para o estudante escolher. Na medicina, de uma maneira geral, eu vejo uma grande predileção pelo livro do Moore, que é esse aqui, o Anatomia Orientada para a Clínica. Esse aqui também já é uma edição mais antiga, acho que já deve estar umas 3 ou 4 edições na frente, mas também é um livro que o fato dele ser mais antigo não traz problema nenhum para o estudo. Ele, como eu disse, ele é um livro-texto, mas ele tem
muitas imagens também, né? Ele tem várias ilustrações, principalmente mostrando as partes do corpo humano. Ele tem algumas fotos, ele tem alguns lugares, imagens de exame de imagem, igual aqui a gente tem uma tomografia, que a gente tem um ultrassom, fazendo essa correlação então entre as partes do corpo e a parte clínica. E além disso, o livro do Moore, ele é recheado desses quadrinhos azuis, igual esse que eu estou mostrando para vocês aqui. Esses quadrinhos azuis, eles trazem exatamente aquelas correlações clínicas que eu vinha falando com vocês. Então, esse livro é o livro mais utilizado pelos estudantes de medicina, é o livro mais adotado pelos professores de anatomia. Bom, eu particularmente não gosto muito desse livro aqui, eu não gosto muito do livro do Moore, por alguns motivos. Primeiro que eu acho que o texto dele não é muito compreensível, eu acho que às vezes ele peca um pouco na didática, e além disso eu não gosto muito das imagens dele. Eu acho que as imagens do Moore, além de não serem muito bonitas, elas são às vezes meio difíceis de entender. Então, apesar de eu ter comprado esse livro logo no primeiro período, eu, na verdade, utilizei ele muito pouco, porque ele, na verdade, não me ajudava tanto, ele não é tão didático, e aí é um livro que ficou muito mais na estante do que sendo utilizado. Mas aí você deve estar me perguntando, bom, se você não gosta do Moore, se você não se adaptou com o Moore, qual livro-texto você me recomenda? E aí eu vou te dizer que o livro de anatomia que eu mais gosto, o livro que eu mais me adaptei, e esse sim eu utilizei bastante durante os 4 primeiros semestres da minha faculdade, que eu terminei agora, foi esse livro aqui, que é o livro do Gray, Anatomia para Estudantes. O nome Gray não deve ser estranho para vocês, né? O nome do seriado, Grey's Anatomy, é justamente um trocadilho com o título desse livro. Existe um livro de Anatomia de Gray, que é um livro bem mais denso, bem maior, parece que é mais de um volume, mas esse é um livro mais para anatomistas. Como o próprio nome diz, esse aqui é o livro de Anatomia para Estudantes de Gray. E eu comecei a ver esse livro, eu vi algumas imagens dele na internet e eu achei muito legal. E de fato o que mais me chamou a atenção nesse livro, que fez eu querer comprá-lo e tê-lo para estudar, é justamente as imagens dele, que além de serem mais bonitas do que as imagens do Moore, são imagens muito mais didáticas. Eu acho que a didática desse livro, ela é fantástica, é muito fácil de entender. As imagens, você olha para a imagem, você consegue entender a relação entre as partes do corpo, assim como o Moore, ele também traz algumas imagens de exames, traz algumas fotos, como a gente pode ver aqui. Ele também traz as correlações clínicas nos quadrinhos, que agora não lembro qual que é a cor, esses quadrinhos verdes, na clínica, né, o título deles, então a gente vai ter correlações clínicas. E no final de cada capítulo, o Gray traz também alguns casos clínicos que tem a ver, né, com o assunto tratado naquele capítulo. Então eu gosto muito desse livro, eu utilizei ele muito para estudar durante os meus 4 períodos e eu recomendo muito para quem de repente não se adapta tanto com o livro do Moore, utilizar esse livro aqui, que é o livro do Gray. Além disso, tem um outro livro-texto que eu utilizei bastante, principalmente agora no último período, que é o livro do Gardner. O livro do Gardner é um livro bem antigo, a última edição dele já tem mais de 40 anos, ele não foi reeditado depois disso. Ele é um livro de capa dura, verdinho, o meu não está aqui comigo agora, por isso eu não posso mostrar, vou botar uma imagem dele aqui para vocês verem qual é. Mas é um livro mais antigo, ele é um livro que tem poucas ilustrações, ele tem umas imagens em preto e branco, desenhadas, que são bem esquemáticas, mas ajudam a entender um pouco. E ele não tem essas correlações clínicas igual a esses livros mais modernos. Ele é um livro muito mais descritivo,
Mas é um livro fácil de entender, apesar disso, e que eu recomendo você usar o Gardner se por um acaso você agarrar em alguma estrutura, você não estiver conseguindo visualizar as relações que existem ali, visualizar como que se dá a constituição daquela estrutura. Muitas vezes as explicações do livro do Gardner ajudam bastante nesse sentido. E além dos livros, existem alguns outros recursos para ajudar o estudante, né, que está fazendo anatomia. Existem os livros para colorir, né, que antes mesmo da grande febre dos livros para colorir que a gente viu aí no ano passado, já existiam esses livros de anatomia para colorir, em que você tem lá as imagens do corpo humano em preto e branco com as indicações então para você ir colorindo cada estrutura de uma cor. Existe inclusive o livro de colorir do Nether, em que a gente tem imagens que são retiradas do Atlas do Nether, em preto e branco, claro, para você poder colorir. Eu até ganhei um desses livros de colorir, mas a verdade é que eu achava que tomava muito tempo e não me auxiliava tanto assim para decorar as estruturas. Outro recurso muito bacana que existe, que também é do Nether, é esse aqui, que são os flashcards de anatomia. Dentro dessa caixinha aqui a gente tem vários cartões, olha, não sei se vai dar pra ver, que isso aqui são vários cartõezinhos, cada um deles tem uma imagem de uma estrutura anatômica. Eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, ó. Então você tem na frente do cartão, você tem uma imagem com, né, essas indicações numéricas, e aí na parte de trás do cartão você vai ter as respostas, você vai ter as respostas de o que é cada uma daquelas estruturas, além de um comentáriozinho, às vezes tem uma correlação clínica. Então isso é legal para você se testar também, né? Você vai pegando os cartõezinhos, você vê na frente a imagem com as indicações e você vai tentando identificar cada uma das estruturas. Esse recurso é um recurso que eu achei bastante válido. Eu utilizei um pouco também dele nos meus estudos e eu achei bem bacana essa caixinha aqui. Além de ser um produto bem bonitinho, né? Então, pra mim valeu bastante a pena, mas conheço pessoas que já não gostaram tanto. Então, vai muito de cada pessoa. E estudar anatomia é um exercício de repetição. Ler no livro, olhar as figuras no atlas, fazer desenhos, fazer anotações, grifar. Na maioria das faculdades existe um roteiro, né, principalmente nas aulas práticas, em que você vai então acompanhando aquele roteiro, vendo ali quais estruturas você tem que identificar. Eu costumava fazer desenhos no roteiro, fazer indicações no roteiro das páginas, né, do atlas, em que eu ia encontrar aquela determinada estrutura. E aí é repetição, é desenhar, falar em voz alta os nomes, porque não tem jeito, é uma disciplina que realmente exige memorização, mas é possível também você ir criando na sua cabeça as relações que existem entre as estruturas. Não é uma matéria assim tão difícil quanto parece. Então é isso, eu quis mostrar um pouco para vocês sobre o que é estudar anatomia. Eu acho que o como estudar, a anatomia principalmente é uma matéria em que cada pessoa tem o seu jeito de estudar. Eu conheço pessoas que estudam falando, andando pelo quarto e repetindo. Eu conheço pessoas que estudam escrevendo, e aí elas vão escrevendo várias vezes os nomes e fazendo desenhos. Eu conheço pessoas que estudam lendo e grifando. Então vai muito mais de cada um. Então vai muito mais daquela forma que te traz mais facilidade para memorizar e para aprender o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil de alguma forma. Se ainda restou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber sobre anatomia ou sobre qualquer outra disciplina, deixa um comentário aqui embaixo que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Eu quero saber qual disciplina você quer ver no próximo vídeo dessa série. E não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, porque isso ajuda demais a divulgar o canal. Se você não for inscrito aqui no Medicanal ainda, se inscreva para ficar por dentro sempre de todas as atualizações aqui do canal. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.